Durante os ensinamentos de Jesus, tem um em especial que nos chama a atenção. Bem no início do seu ministério, Jesus chega em um determinado local, tem um monte ali, a multidão toda estava cercando Jesus, onde Jesus estava tinha multidão, e ele sobe ao monte. Mas quando ele subiu ao monte, somente os discípulos o acompanharam. E eles sentam ali e Jesus começa a ensiná-los. É o que nós chamamos do Sermão do Monte. Está narrado lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E Jesus, após ele falar sobre as 10 bem-aventuranças, ele fala algo interessante para os seus discípulos, ali no verso 13 do capítulo 5 de Mateus. Ele diz: vós sois o sal da terra. Porém, se o sal se tornar insípido, com o que ele vai salgar? Para nada mais serve, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos do valor que eles tinham e o papel, a função que eles tinham para influenciar sua família, a sociedade, a comunidade no geral. Eu acho interessante Jesus usar essa alegoria do sal. E quando nós vamos estudar o sal, nós conseguimos enxergar ali alguns fatos bem impactantes, os componentes, a utilidade do sal. Veja só, a primeira coisa que nós aprendemos com esse ensinamento de Jesus é que o sal, ele para causar influência, ele precisa se misturar. O sal isoladamente, ele não vai causar impacto nenhum. Ele não vai influenciar em nada. Ele precisa se misturar ali na alimentação, ali talvez em uma carne que a pessoa está preparando ali. Ele precisa se misturar para ele ter a sua influência, para ele causar o seu impacto. O sal isolado, ele não tem qualquer impacto. Isso eu ensino para nós, para que nós venhamos influenciar as pessoas, ajudar as pessoas, transformar as pessoas, trazer nova vida para as pessoas. Nós vamos precisar nos misturar, nós vamos precisar ter relacionamentos. Não dá para viver uma vida isolado. O segundo ensino é que o sal, ele naquela época, ele era usado para preservação dos alimentos, para conservação. Não tinham naquela época geladeiras, freezers. E as pessoas usavam o sal ali, passavam o sal em uma carne, por exemplo, e colocavam no sol, né? E aquele sal ele preservava, ele mantinha ali aquela carne para que ela não apodrecesse. E o sal ele era tão importante que os gregos o chamavam de ouro branco. O sal, ele, as negociações daquela época eram feitas, as compras, com sal. Tal era a importância do sal, era usado como moeda de troca. Tanto que a palavra salário vem de sal, salário, o pagamento pelo sal, devido à sua importância. Então, o sal, com base nisso, ele preservava, ele conservava a alimentação. E se ele conservava a alimentação, e a alimentação era quem dava vida, o próprio sal conservava a vida. É isso que Jesus quis ensinar, que nós, como igreja do Senhor, precisamos preservar as vidas, conservar as vidas, trazer o valor das pessoas, exaltar o valor das pessoas. Outro papel do sal é que ele era usado para cura. Às vezes algum ferimento ali, alguma coisa, eles passavam sal, porque o sal tinha um grande poder cicatrizante. É outro ensino de Jesus. Nós precisamos trazer cura para as pessoas. Hoje nós temos visto muitas pessoas feridas, machucadas na sua alma, nos seus sentimentos. Nós precisamos ajudá-las, auxiliá-las, trazer cura, cura na alma, cura de ressentimentos, de ódios, de amarguras. Precisamos auxiliar essas pessoas. O sal é cura. E se você é sal nessa terra, é porque você vai ajudar as pessoas a alcançar a sua cura.
O sal também, ele era usado para dar sabor. O sal trazia sabor. Se nós formos comer uma alimentação ali sem sal, ela fica ali insossa, né, insípida, não tem um sabor legal. Às vezes é até difícil comer uma alimentação sem sal, mas quando o sal é acrescentado, já se transforma, dá um novo sabor, traz vida para aquilo ali. É o papel do sal, trazer sabor para a vida das pessoas, papel da igreja. Dar sabor às pessoas, trazer vida para as pessoas. Outro fato interessante, o sal não aparece. Você vai comer uma alimentação ali, uma carne, né? Como a gente está usando como exemplo aqui, você vai comer uma carne. Quando você come uma boa picanha assada, temperada com sal, quando você come, você não diz, nossa, que sal gostoso. Não, porque o sal, ele não aparece, mas ele exalta o sabor da carne. A igreja foi chamada como sal para exaltar o valor das pessoas, para fazer com que as pessoas consigam extrair delas mesmas o que elas têm de melhor. E veja só, o sal não aparece, então não espere aplausos, elogios, como diz um texto na Bíblia, que a tua mão direita não veja o que a tua mão esquerda está fazendo. Não espere elogios, não espere glória, não espere ser exaltado, apenas ajude. O sal não aparece, quem aparece é a alimentação, mas a gente sabe que ele está ali. Outro papel do sal é que em excesso ele não faz bem. Ou seja, precisamos, como igreja, respeitar a individualidade das pessoas, a privacidade das pessoas. Vamos ajudar, mas vamos respeitar os limites. Não ultrapasse os limites. Não ultrapasse a individualidade das pessoas. Não podemos forçar as pessoas a ser aquilo que nós queiramos que elas sejam. Não. Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem a sua identidade. Precisamos respeitar isso. O sal em excesso não faz bem. Não podemos ser autoritários com as pessoas. Precisamos respeitar o seu poder de decisão, o poder de escolha de cada um. Vamos ajudar, vamos auxiliar, vamos estender as mãos, mas respeitando os limites e a individualidade de cada um, a privacidade de cada um. E por fim, uma utilidade importante do sal. Veja só, quando nós temperamos ali uma boa carne com sal, o sal ele se incorpora ali na carne, ele cola ali na carne. Mas veja só, o sal ele não tem o objetivo de transformar a carne em sal. A carne vai continuar sendo carne, porém uma carne mais valorosa, uma carne mais saborosa. Entende isso? O sal não quer transformar a carne em sal. Ou seja, nós, como igreja do Senhor e sal nessa terra, nós vamos auxiliar. Nós vamos extrair o melhor da carne para que ela fique mais saborosa, para que ela tenha mais valor. Vamos extrair o melhor das pessoas para que elas tenham mais valor. Mas o objetivo não é transformar essas pessoas naquilo que nós queiramos que elas sejam. Elas vão continuar sendo as mesmas pessoas, mas valorosas. Vão ter a sua individualidade preservada, sem transformá-las em um robô, sem transformá-la naquilo que nós queiramos que ela seja, para que elas se enquadrem nas nossas regras, nos nossos dogmas, nos nossos sofismas. Não, o objetivo não é esse. Influenciar, ajudar, curar, extrair o melhor delas, sem tentar mudar a individualidade das pessoas. Esse é o papel do sal. E Jesus disse que a igreja é o sal nessa terra. Então,
quero te dar um conselho. Se misture, tenha relacionamento com as pessoas, ajude, auxilie, preserve, conserve, traga cura, respeite os limites, a privacidade, traga sabor para a vida das pessoas, extraia o melhor delas, mas não tente aparecer, não tente chamar a atenção, chamar a glória para si. Apenas cumpra o seu papel de sal nessa terra. Mas para cumprirmos esse papel, tem um fato interessante. Quando Jesus subiu ao monte, somente os discípulos subiram e estiveram ao redor do Mestre. Somente vamos conseguir desenvolver a nossa função nessa terra como sal, uma igreja que influencia, quando nós aprendermos aos pés do Mestre Jesus Cristo. Só os que subiram e aprenderam os ensinamentos de Jesus foram os discípulos, aqueles que se assentaram próximo, que ouviram da boca de Jesus os ensinamentos. Nós só vamos conseguir influenciar quando aprendermos do próprio Mestre, quando sentarmos aos pés do Mestre Jesus Cristo. Ele sim pode nos ensinar a influenciar uma sociedade, a influenciar a nossa família, a influenciar a comunidade. Ele fez isso. Ele influenciou o mundo, dividiu a história em duas partes, antes dele e depois dele. E se ele diz que nós somos sal nessa terra, é porque nós também poderemos influenciar, a partir do momento que aprendermos com ele. Que nós venhamos refletir nisso. Você é sal nessa terra. Aprenda aos pés de Jesus, para que as pessoas que estiverem ao seu redor sejam influenciadas por aquilo que você aprendeu com ele. Traga cura, preserve, dê sabor, extraia o melhor das pessoas, seja sal, mas aprenda aos pés de Jesus. Deus possa abençoar a sua vida. Um abraço e até a próxima.